Põe Penélope, vai. O digital muda tudo. Muda tudo. Fala, P. Sobre o quê? Caiado, Renan, sobre essas duas passadas. Não, é porque eu ainda tô aqui pensando no cenário todo, né? Quando eu vejo o Renan, eu fico muito curiosa, eu lembro, na minha cabeça, eu lembro assim, cara, é tão difícil fundar um partido no país. Fico pensando como que o MBL conseguiu montar um partido e ter essa explicação. Eu vou te falar como é que a gente conseguiu. A gente coletou mais de 500 mil assinaturas em menos de 2 anos, assinaturas válidas pelo TSE. Foi assim. A gente, em vez de focar no apoiador, como o Jair Bolsonaro fez, porque ele é um energúmeno, e mandou um monte de tia ficar assinando ficha e levar no cartório para reconhecer, nós fizemos isso. Nós juntamos muito dinheiro, nós pagamos pessoas, militantes, que ficaram no sol e na chuva, coletando assinatura, pra gente, com inteligência, a gente criou um sistema eletrônico, a gente criou do zero. O Vitor Couto criou um programa, tá? Onde você tirava a foto da ficha, mandava pro TSE, e o TSE, antes de você enviar, falava, essa ficha é válida, essa ficha é inválida. Pra gente não perder tempo fisicamente levando fichas em cartórios eleitorais distantes que iam ser invalidadas. Então a gente fez toda essa triagem, pegamos um monte de ficha, trouxemos pra cá, fizemos toda a triagem, separação e enviamos de volta pros cartórios. E você dizer que esse trabalho não é legítimo não é me desrespeitar. É desrespeitar um monte de moleque, principalmente da geração Z, tá? Um monte de moleque de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos que acreditou no projeto. Doou dinheiro, falou sobre o projeto, foi pra rua coletar, trabalhou pra missão. Foi isso, Penélope. Diferente do burro, do energúmeno do Bolsonaro, a gente tem inteligência. A gente tem capacidade de execução. Entendeu? Foi assim que a gente conseguiu o partido. A sua pergunta, ela parte de um pressuposto assim, teve alguma facilitação? Não, não teve. Teve olho da esquerda, da direita, do centrão e de todo o judiciário em cima da gente, pra se a gente errasse um pelinho, eles anulassem todo o processo. Tá? Mas você pode ficar à vontade, você pode fazer alguma denúncia, ou você pode, você própria, investigar ou contratar um investigador pra ver se houve algum tipo de fraude. Tentaram, viu? Tentaram muito. Intercept foi pra cima, Nando Moura foi pra cima, um monte de gente, vamos achar fraude. Não acharam. Não acharam. Mas você pode tentar. Vai lá, põe na tela. Conseguiu, porque o Bolsonaro tentou, por exemplo. Né? E aí tem vários papos sobre... Bolsonaro não quis. Tem vários papos sobre como essas assinaturas foram colhidas. Eu já tentei olhar sobre isso para tentar entender, honestamente, porque a lógica partidária no Brasil, ela tá na mão de poucos. Então eu fico pensando, cara, não é fácil montar um partido no país como que o Missão conseguiu essa permissão de ter um partido aqui. Entendi, você usou a palavra permissão, tipo assim, o sistema permitiu, é isso? Você quis dar uma insinuada? Não teve permissão nenhuma, Penélope. A lei é objetiva. Se você conseguir 527 mil assinaturas, não lembro agora, 527 mil assinaturas em 2 anos, você tem um partido. Fique à vontade. Monte o seu. O Bolsonaro conseguiu porque ele é burro, tá? Continua, vai lá. O Missão ficou, pelo que eu vi, acompanhei do processo. E é uma pergunta, tá? Sim, mas eles ficaram anos. Eles 547. ficaram anos ali colhendo a assinatura. Não é um processo que você faz. Não, mas eles têm militância. Os moleques formaram militância. Eles são do digital também, que é um outro recurso, né? Eu acho que uma O das Bolsonaro não quis. Ele não quis fazer. Então, um dos erros, na minha visão, pensando, de novo, não para fazer defesa, pensando em alguém que se colocou, como se colocou na política como ele, né, uma figura de liderança, olhando como que a política funciona no Brasil, todas as sujeiras, o próprio PL, as disputas internas, o Valdemar, sabe? Eu olho isso e falo, cara, como que alguém que teve o alcance que teve, tem a fé pública que tem, né, as pessoas, a identificação, por que não ter pensado em montar um partido? Essa é uma crítica que eu faço, assim, olhando... Que o Bolsonaro não quis, ele não conseguiu porque ele é burro. Entendeu isso ou não? Ele não consegue, eles não têm essa capacidade organizacional. Entendeu? Os militantes do MBL são, em sua esmagadora maioria, velhos malucos. O militante, tô falando do bolsonarista normal. O militante bolsonarista, veja as manifestações mais esvaziadas e veja quem é que tá lá. Veja se as pessoas têm capacidade de fazer isso. Não tem. Tá? Continua. A resposta é curta e simples. Ele queria, viu que podia, mas aí ele lembrou que ia ser um partido sem dinheiro público, pelo menos na primeira eleição. Falou, não quero não. Ele vive de dinheiro público até também, Diogo, pausa. Não é bem isso, porque ele poderia coligar com alguém. Pois é. Tanto que teve cartório que a gente desistiu de levar a ficha. Tem um monte de ficha sobrando aí. A gente desistiu, o cartório não queria trabalhar. A gente falou, cara, vamos pra outro.
Vamos focar em outro, porque não Fora dá. que boa parte das fichas que a gente coletava, muitas das vezes elas não estavam validadas. Ah, sei lá, a pessoa já era afiliada a outro partido. Exatamente. Era Ou o a do pessoa- exército, policial, não pode. Não pode, aí tava inválido, a gente tinha que começar tudo de novo com outras fichas válidas. Vai lá. Muito Opa, bem. é só pedir doação, não, desculpa, Diogo, essa é uma leitura sua, eu não É vou pros dizer... candidatos a "Ah, uma deputado, defesa", a governador, a mas é senador. o que você acha. Não, mas isso tudo bem, você tem todo o direito de achar que é por isso. Mas daí, até isso ser a verdade, a única pessoa que poderia responder essa pergunta é para quem eu faria, seria para o próprio Jair, entendeu? Porque é uma coisa que eu olhando de fora, eu não tenho relação pessoal Tem mais nenhuma com um. nada disso, entendeu? Eu sou mais um. Pausa. Beleza. Agora vamos pra live que eles fizeram ontem, que a Penélope, ó... Ai não, eu não vou falar de política com o cara da política. Então tá, né? Exatamente. Vamos lá. Pra começar, o primeiro trecho é um trecho onde eles estão falando do filme e eu vi que a Penélope começou a fazer uma defesa. Então põe na tela aí. Do Eduardo, desculpa. E lá nos Estados Unidos ele assinou esse contrato, que pra mim é um trabalho, um contrato do filme, como produtor. Nossa, meu Deus, eu Olha lá. posso ter 10 minutos? Porque Não, a 10 galera não. aqui tá arrolando Calma. mais, Calma. tá mais enrolando. Vou tentar ir por partes, mas se eu esquecer de alguma coisa e lembrar, eu vou pedir mais uma parte. Porque tá tudo enrolado. Primeiro, este contrato, até onde eu vi, o Eduardo conta Põe numa no live vídeo, que ele por fez favor. ontem. Ela vai começar a defender a família Bolsonaro. Vai lá. Com o Paulo Figueiredo, quem quiser genuinamente saber dos detalhes, né, pode assistir, porque lá é curto, assim, é menos de uma hora, mas tá tudo bem explicadinho. O Eduardo, acho que, sei lá, em 2023, coloca uma grana dele, e aí, para iniciar, fora dos Estados Unidos ou fora do Brasil, as tratativas com o roteirista, tipo um calção. Depois ele sai da estrutura do filme, antes dele estar lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma parte toda a contratação de fato, porque ainda era para estruturar um roteiro, não se sabia nessa época nem se haveria o filme ou não. Aí tem a outra questão, que é a questão, o mesmo advogado. Bom, um advogado só pode ter um caso, porque esse advogado, o advogado Eduardo, pelo que eu entendi, ele tem um escritório grande lá nos Estados Unidos, o tal do Paulo Calisto. Então, ele também cuida de questões imigratórias, mas ele também administra fundos de investimento, administra trusts. E aí, eu não sou a pessoa com maior entendimento para poder falar. Mas pelo que eu entendi, este trust que comprou a casa, tanto é que a casa é numa outra cidade, não na cidade que o Eduardo mora. Então, o advogado tem em comum que ele cuida deste trust que comprou a casa e ele também cuida do fundo que foi montado lá para poder arrecadar verba para o filme. Aí a gente vai falar da verba para o filme. Ai, meu Deus, por que? Se o filme foi rodado no Brasil, por que o fundo fora do Brasil? Muitas razões. Apesar daqui, a gente, né, alguns dizerem que não há nada, nenhum tipo de perseguição. Eu vou começar lembrando que a Brasil Não Paralelo... começa não, ô, B, vai, é rapidinho. Não, é porque, não, eu sei, meu amor, mas tem que entender. Não, mas Penelo, calma, você vai falar, meu amor, só um minuto, só um minutinho. É que aí ele Só interrompe ela e outras pessoas entram, né? Ela fica falando que o Brasil Paralelo sofreu censura e que o fundo tinha que estar fora do Brasil. Isso é uma mentira, cara. Isso é uma mentira, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue fazer um filme com dinheiro dentro do Brasil. Isso não tem nada a ver. Isso tem absolutamente nada a ver, tá? Eu vou te falar o meu palpite do porquê que eles colocaram. Eu tô falando genuinamente. Por que eles colocaram fundo lá fora? Porque você recebe doação em dólar de outras pessoas. É muito mais fácil receber. E o dólar vale muito mais. Eu acho que a motivação inicial é essa. Se depois teve algo ilícito, é outra história, tá? Mas basicamente ela tá passando pano pra caramba. Falando que não tem nada a ver com a coisa. Beleza. Aí chega na parte, né, em que citam o meu nome. Põe na tela aí, vamos lá. O Rogério Passeria, um Brasil ideal seria Flávio B. Segundo. Eduardo e Flávio acham que explicar as coisas de disso. A Neuza Venâncio, só a Penélope acredita na história dos Bolsonaros. O mensageiro extraterrestre Paulo Audiência clama pelo Arthur Duval para refutar as falácias da Penélope sobre o caso do Flávio. Posso chamar o Arthur, se a Penélope quiser, a gente chama e faz um caos. Chama ele organizado. e o Eduardo, Chamou ele e o Flávio. Né? Pausa. Eu tô dentro. A coisa Eu que mais duvido quero. que o Eduardo vai aceitar o que o Flávio vai aceitar. Vocês querem me colocar no programa com o Flávio e com o Eduardo? Vem os dois juntos. Bora, Penélope. Aí você vai ver. Você vai ver. Eles não vão aceitar. O Flávio não quer nem debater com o Renan, debate presidencial. Você acha que o Flávio vai se justificar pra mim no programa do Paulo Matias? Mas põe o Eduardo, velho. Vambora. Vamos aí, Eduardo. Vira homem. Honra a mulher que tá defendendo tua família aí, mano. A carne caiu no prato do carnívoro. Vai lá. Põe na tela. Vai lá.
Meu porque Deus. Não, mas é bom. Chama Não, mas o todo Arthur, mundo. o Arthur Ontem eu mas ele mandei- não é candidato à presidência. Ontem eu mandei mensagem pro deputado Eduardo Bolsonaro para que ele estivesse aqui pra gente poder conversar e tal, mas não respondeu ainda. Se eu não me engano, acho que ele está no Bahrein. Pelo que, Ele tá. pelo que, Viajando bastante, pelo né? que ele soube, ele está no Bahrein. Ó, processa. O Cremildo dizendo, é só eu que não consigo entender nada que ela lá fala. Eu fico olhando pra beleza. Pausa. Tem outra minutagem, você quer que eu vá pra lá? Aí vamos na outra minutagem, né? Vai lá. Não, E aí a direita Isso é o acaba que tá mostrando rolando dessa agora. forma. Não, olha lá, mas você pode ter que Pausa dar um uma pouquinho, olhada volta no que tá um pouquinho, rolando volta um agora. pouquinho, que eu acho que é antes que começa a conversa. Você falou 2 e 9. Então vai daí, aí. A favor da questão do Bolsonaro. E aí algumas pessoas começaram a se destacar ali falando não dá pra passar pano em algumas coisas. Não foi isso não, pra Lala, é aí bem falando anterior. plenamente. Então assim, Não, tá é bem mostrando anterior. que não pensa. Não, E aí a direita Isso é o acaba que tá mostrando rolando dessa agora. forma. Não, olha lá, mas você pode ter que dar uma olhada no que tá rolando agora. Mas essa treta não é de agora. É uma treta de assim, cadê o apoio dos grandes nomes da direita? A pré-candidatura, por exemplo, do Flávio. E aí, nesse campo, tem críticas até pra... Sabe por quê que esses nomes não aparecem? Tá? Não sei se você tá falando dos grandes nomes, a revelia do bolsonarismo, mas dentro de você, sabe por quê que não aparece? Porque queima o filme fala do Flávio, que foi uma bosta. O Flávio é um cara sem nenhum carisma, todo mundo sabe que ele é um rachador, que ele é um ladrão, vagabundo, e agora, como tá ele tá cagando na mão e batendo palma com esse negócio do Vorcaro, os caras tão, ó, vamos sair fora, vamos ficar perto do Nicolas. Entendeu? Esses são os grandes líderes da direita, são oportunistas baratos, tá? Põe na tela aí, vamos lá. Michele. Porque é isso, é essa separação onde quem na direita quer defender um projeto de país e enxerga o Bolsonaro como o líder que queiram ou não ele é, o cara que tem os votos. Quem na direita respeita isso e quer se associar a ele em nome do projeto e quem só quer estar do lado dele para na primeira oportunidade rachar, começar a criticar e aí desenvolver Pausa. o próprio projeto. Pois é, Penélope, sabe quem não consegue responder essa pergunta? É o próprio Flávio. Porque eu vou dar um exemplo pra você. O Nicolas, ele tá fazendo exatamente isso. Ó, eu não quero pegar a rejeição das merdas que o Bolsonaro faz. Eu quero ser eu, o próximo grande líder, tal. Só que eu também não quero pegar a rejeição das pessoas que gostam dele. Então eu finjo que gosto, mas eu não apoio tanto. É isso. Você identificou uma coisa que os próprios Bolsonaros não conseguem bater de frente porque ele não é um líder, ele é um anti-líder. Ele é popular. Ele é popular, isso ele é, tá? Agora, ele é um anti-líder, porque o líder, ele se sacrifica para salvar e para orientar os seus liderados. O Bolsonaro faz o contrário, ele sacrifica os seus orientados, ele sacrifica os seus liderados para se proteger, como ele já fez inúmeras vezes. Já visto o que ele fez com as pessoas do 8 de janeiro. Né? Então, entenda só, Penélope, entenda só. Você está começando a se incomodar, porque você ama o Bolsonaro, com as pessoas que não estão defendendo o Bolsonaro como deveriam, né? Porque elas estão vendo que o projeto é uma bosta. E o projeto está em decadência. Não é mesmo? Vai lá, continua. Projeto de poder. Entende? Muito bem. Com base nisso o questionamento. Meus amores, olha, são 11 horas e 8 minutos. Eu tô aqui tentando articular. Porque assim, né? Quem Pausa faz aí, programa ao vivo, Põe pra frente, põe pra frente, põe pra frente. que eu quero saber se vocês Mas- querem. Paulo, já vou avisar ao vivo. Eu não vou participar disso. Calma, Tô aqui. Eu não vou. Se vocês querem que eu chame o Mamãe Falei ou não amanhã. Mandaram dois já sei a superchats. resposta. Eu Mas- não vou, de verdade, calma, Paulo, já vou avisar calma, ao vivo. calma, Eu não calma. vou participar disso. Tô Calma, avisando calma, todo mundo. Penélope, calma. Penélope, eu gosto de você, cara. Eu não vou te humilhar. Eu não vou fazer o que eu fiz com o Rony Gabriel. Eu não vou fazer o que eu fiz, sei lá, com o Alfredinho. Eu vou te responder na educação. Só que você faz isso. Eu não vou participar. Eu não vou participar. Aí eu tenho que te falar. Você está apaixonada pelo Bolsonaro. Você está apaixonada. Porque provavelmente as pessoas ao seu redor são bolsonaristas. Não sei se seu pai, não sei se seus amigos. Mas você nem tem uma profundidade analítica para defender aquilo que você gosta, que é o Bolsonaro. E você sabe que a hora que eu chegar e te apresentar fatos, você não vai saber responder. Porque a sua análise ela não é uma análise técnica, ela não é uma análise sensata. Ela é uma análise apaixonada. E mais, você não é política. Você não tem que ganhar um debate em mim. Você é uma cidadã que pode me fazer perguntas. Por exemplo, como é que vocês conseguiram montar um partido? Pô, por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram aquilo? É isso. Agora, é muito triste, Penélope, porque você esteja presa a essa lógica ridícula, rasa, petista. É lógica petista de, não, o Bolsonaro é o maior, então não pode questionar ele, tem que defender. Em nome da direita. Não, o Bolsonaro é o traidor da direita. Eu mandei ontem no privado da Penélope, eu mandei várias notícias que mostram tudo que eu falo. Do Flávio, nem me respondeu, porque é isso.
Ela prefere continuar com a visão dela apaixonada. Então, mais uma vez, Penélope, eu peço pra você, não amarele. Você não é disso. Você sempre foi uma pessoa que, eu te assistia na MTV, cara. As pessoas ligavam ao vivo lá pra falar de sexo, coisas às vezes constrangedoras, você se lidava super bem, você fala bem, você é agilizada. Por que esse medo de falar comigo, meu? Que medo é esse, meu? Você tá com medo, sabe do quê? Eu vou te falar. Você tá com medo não é de mim, não, cara. Você tá com medo da verdade. Porque a hora que você fizer uma pequena análise desapaixonada do Bolsonaro, você fala, não dá pra defender. Não dá. Como é que você defende? Agora acabou de sair. O Flávio Bolsonaro se encontrou com o Vorcaro depois dele ser preso no aeroporto fugindo do Brasil, meu. Como é que você defende isso agora? Não é dinheiro privado para um filme privado. Não é! Não é! E todo mundo sabia disso. Um monte de emenda pras produtoras Sacarina aí. E aí, meu? E aí?